Vamos lá? Estava ele expulsando um demônio, ao qual era mudo. E aconteceu que, saindo um demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outro, tentando, pedia um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulso vossos filhos? Eles, pois, será o vosso juiz. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vendo-o, tira toda a armadura em que confiava e reparte o seu despojo. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde eu saí. E chegando, acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os peitos que amamentaste, em que amamentaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Fala amém. Podeis assentar. Depois nós vamos ler outro texto para ligar com esse. A gente tem uma compreensão mais clara. O propósito que Jesus veio a este mundo foi para revelar o amor de Deus, salvar a humanidade e derrotar Satanás. Satanás, considerado na Bíblia como príncipe deste mundo. Ele que dominava tudo até Jesus vir. Ele é o valente. Mas agora veio o mais valente para derrotá-lo, para subjugar o seu reino. Satanás significa opositor, inimigo. Ele é o opositor da igreja. Ele é o inimigo de Deus. É o inimigo dos crentes. É o opositor dos crentes. É o inimigo dos crentes. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes da maldade que age em lugar celeste. Então há um poder maligno operante no mundo. E Jesus veio para derrotar e libertar as pessoas do domínio de Satanás. Do domínio que o inimigo mantinha essas pessoas presas. E aqui nesse texto,
Os religiosos, por não entender a obra que Jesus estava fazendo, teve um pensamento tudo contrário, achando que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, porque na cultura judaica o príncipe dos demônios era o Beelzebub. Então eles falaram que Jesus estava agindo pelo poder das trevas, pelo poder dos demônios. Ele estava atribuindo uma obra de Deus aos demônios. Isso é perigoso, porque isso se chama blasfêmia. Ele estava fazendo uma blasfêmia. Quando nós atribuímos uma obra que é de Deus ao demônio, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que faz a obra. Por isso, quando nós não entendemos algo, é bom não falar. É bom não comentar. Se você não entende, não fala. Por quê? Você pode correr esse risco. Que muitas pessoas, por não entender, falam coisas que não devia falar contra Deus, contra o Espírito Santo. E esse é um pecado que não há perdão. Então Jesus, usando esse momento, onde esses religiosos estavam fazendo tinham esse pensamento, ele trouxe uns ensinamentos que eu queria trazer para nós, sobre o mundo espiritual. Então Jesus, no versículo 17, ele fala assim: conhecendo ele o seu pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Então Jesus já está ensinando que onde houver a divisão, aquele lugar não subsiste. Você vê que até os demônios se unem para destruir. Eles se organizam para destruir. O reino de Satanás é um reino organizado. Os demônios têm as suas missões, vamos dizer assim, para destruir a humanidade, destruir família, destruir igreja, destruir relacionamento, destruir casamento. Ele está aí, pois ele veio para matar, roubar e destruir. Então, também aprendemos aqui que se uma casa estiver dividida, Jesus falou, ela não ficará de pé. Então, eu deixo uma palavra para os casais aqui. Se a sua casa, você tem uma visão, a sua esposa outra, certamente vai cair essa casa. Se tu não está unido com seu esposo e com a sua mulher, certamente não subsistirá o seu lar. Porque aonde houver divisão, vai cair. Só basta tempo para cá. A casa dividida, ela não subsistirá. Então, vamos examinar como anda a nossa casa, como anda a nossa família. Por isso que aonde houver união, o que o Espírito faz? A união é uma coisa tão tremenda, que até para o demônio dá certo. Até ele se une para fazer. E como ele consegue destruir? Fazendo divisão. Porque ele lembra da Torre de Babel? Estavam unidos para fazer uma torre que ia tocar o céu. E Deus desceu para ver a obra e reprovou aquela obra. Porque Deus não falou para eles fazer aquilo. Deus falou para eles encher a terra. Mas eles queriam fazer uma torre para ficar tudo ali. O que Deus faz? Deus fala assim, esses povos é um. Se eles são um, tudo que eles tentar fazer, eles vão conseguir. Confundamos a eles para que essa obra pare. Então Deus confundiu, aí começou as línguas. Hoje tem vários idiomas no mundo por causa dali. Era tudo uma palavra, uma língua só. Mas eles se uniram para fazer o que era errado.
pecado, contra a vontade, e Deus, para parar a obra, o que ele trouxe? Confusão. Então, para parar uma obra, tem que trazer. Por isso que a gente não pode deixar o diabo colocar confusão no seu lar, confusão na sua casa, porque ele vai parar o crescimento do seu lar, vai parar tudo na sua casa. Você tem que expulsar esses demônios. Você tem que entender que ele é que semeia contenda, briga, discórdia no lar, na humanidade, em todos os lugares. Para quê? Para parar, para a pessoa não conseguir. Você está entendendo ou não? Fala glória a Deus. Eu não quero entrar em questão de matrimônio, mas vou deixar umas palavrinhas aqui. Eu fico pensando, um crente como um crente, um casal crente, se eles não são unidos, por que não são? Por que um tem segredos com outros? Por que um não sabe a senha do outro? Por que um tem que esconder do outro? Eu não consigo entender um casamento assim. Porque se Deus sabe tudo, de quem você precisa esconder, tu não vai conseguir? Para que esconder do outro, se Deus sabe tudo? Então a gente tem que entender que o inimigo, ele é astuto. E onde houver, eu preguei semana passada, uma brecha, ele vai entrar. Para quê? Destruir, matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus o Espírito Santo está aqui. E Jesus veio para derrotar Satanás, para destruir as trevas, para expulsar os demônios. Então Jesus fala, ainda nesse capítulo, versículo 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino. Então chegou um governo dos céus, chegou o reino de Deus, e o reino de Deus está sobre qualquer reino deste mundo. Fala glória a Deus. Quem crê que o reino de Deus está aqui? Aleluia! Por isso que Jesus chegou. É chegado a vós o reino, ou seja, é chegado um novo governo. Agora a sua vida tem um novo governo. Agora quem manda na sua vida é outro. Agora quem manda na sua vida é o mais valente dos valentes. Fala glória a Deus. Por isso que o diabo não pode derrotar a igreja, porque o reino de Deus é paz, alegria, justiça no Espírito Santo, e o Espírito Santo é maior. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Fala glória a Deus. Então o reino de Deus é isto. Ele não é comida nem bebida, ele não vem com a sua aparência visível. O reino de Deus está no meio de nós. Jesus Cristo está aqui. A Bíblia diz que Deus tem estabelecido no céu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então onde chega o reino de Deus, chega o governo de Deus, chega os sistemas dos céus, e as trevas têm que recuar. Então o governo de Deus possa entrar na sua casa, o governo de Deus possa entrar na sua vida, porque se a sua vida for governada por Deus, o diabo não tem acesso, o diabo não pode destruir, o diabo não pode prevalecer, porque Jesus é o mais valente do que ele. Levanta suas mãos e diga: Jesus Cristo, ele venceu, e ele é o mais valente. Fala glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Quando um valente guarda armada a sua casa, quem é esse valente? O diabo. Mas vem um mais valente do que ele. Até agora o diabo estava comandando, mas quando Jesus chegou, meu filho, quando Jesus nasceu, ele nasceu para reinar. Ele é rei. E ele já foi lá para o combate direto, né, irmão? Saiu das águas, já foi para o combate com o diabo. E venceu o primeiro house.
Lá no deserto, não foi? O que o diabo falou para Jesus? Tudo essa glória do mundo eu te darei, porque a mim foi. Mas eu vim para tomar de volta. Que você tirou do homem, eu vim para tomar de volta. Que você roubou do homem, eu vim para tirar de volta. Então Jesus veio para devolver, Jesus veio para restituir, Jesus vai restituir tudo que o diabo te tirou, tudo que o diabo roubou de você, todo o seu sonho, a tua alegria, tudo que o diabo está tentando roubar. Jesus veio para derrotar o diabo e para restituir o seu povo. Dá glória ao seu nome. Agora tem umas advertências aqui que nós temos que prestar muita atenção. Por exemplo, Jesus disse no versículo 21, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Então, esse mais valente, você sabe que é Jesus. O mais valente do que ele, vencendo, tira toda a armadura que confiava e reparte o seu despojo. Então Jesus veio e ele venceu o diabo. Ele completou a obra na cruz, ele venceu, ele despojou. Ou seja, o diabo é um inimigo vencido. Mas como ele consegue então ainda influenciar as pessoas? Como eles conseguem ainda influenciar alguns crentes? Como ele consegue ainda penetrar e destruir, como já tem destruído até muitos crentes, até muitas famílias de crentes? Porque o diabo consegue, já que Jesus já deu a vitória. Onde está a falha? Onde está o erro? É claro que não está em Deus. É claro que não está em Deus. A obra que Jesus fez é completa. A obra está consumada. E o que Deus fez, ninguém pode desfazer. Mas o que acontece então, quando você vê um crente oprimido? Quando você vê um crente derrotado? Que problema é? Por quê? Porque o crente tem que entender que ele tem um inimigo. E ele não desiste. Agora ele é seu oponente. Quando você se declara a fé em Jesus, quando você se posiciona que é de Jesus, você já está se posicionando contra o diabo. Você já passa a ser o seu principal inimigo, porque ele sabe o mal que você pode causar ao reino dele. Ele sabe que se você tomar posição, ele sabe o prejuízo que você pode dar ao reino dele. O diabo crê mais em Jesus do que muitos crentes. Ele disse para Paulo: eu sei quem é Jesus. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Jesus. E conhece Paulo. Então o diabo, ele sabe que ele já sabe que foi vencido. Ele sabe que é derrotado. Então o que ele usa? Ele usa a arte do engano. Para enganar. Para enganar, só engana uma pessoa quando ela não conhece a verdade. Então você tem que entender o mundo espiritual. Nós estamos aqui, enquanto estamos aqui, nós somos oponente ao diabo, ao príncipe das trevas. E o que você acha? Ele vai querer atacar. Nós temos uma batalha contra ele. Uma batalha que Cristo já venceu. E nós vamos vencer se mantermos na fé e se guardarmos a palavra de Deus. Então não é uma coisa para se brincar, porque ninguém vai para uma guerra para ficar brincando com o inimigo. Eles vão para matar ou morrer. E numa batalha alguém sai machucado. É ou não é? É ou não é, gente? Então nós temos que entender que estamos numa guerra, e essa guerra é espiritual. O inimigo está vencido, mas nós temos que entender que ele ataca a sua casa, ataca você, ataca a sua família.
Como que ele faz isso? Através das tentações, através de tanta sedução, para tentar roubar a sua fé, para tentar destruir a sua fé, para tentar voltar você para o reino dele, ou fazer você desistir, parar, desanimar. Por isso que eu falei que Jesus preocupou com Pedro, para a fé não desfalecer. E quantos têm desfalecido na fé? Quantos já têm se entregado às circunstâncias? Quantos já têm se entregado ou acomodado com como ele está? Ele não se levanta. Então o que está dando a derrota a muitas pessoas, fala comigo, é a falta. Fala com mais fé. É a falta de posicionamento. Você tem que decidir a sua vida. Você tem que se posicionar de quem você é e de que lado você está. No mundo espiritual não há campo neutro. Olha o que Jesus disse, versículo 23, acompanha comigo. Quem não é comigo, fala comigo, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não há simpatizante do evangelho, isso não existe. Esse é um engano das trevas. Às vezes tem uma pessoa lá do mundo que quer ser simpatizante, amigo do evangelho. Não existe. Isso nunca vai existir. Ou ele é crente ou ele é contra os crentes. É só você tocar na ferida e você vai ver quem ele é. Então não há campo neutro no mundo espiritual. Se a pessoa não posicionar de quem ela é de verdade, é claro que ela vai ser uma presa fácil para o inimigo. Porque ele não divide. Lembra que Elias falou com o povo quando ia para uma guerra, ia para um combate contra 400 ou 850 profetas de Baal? Qual é a palavra que ele deu antes de subir o monte? O que ele falou para o povo? Até quando vocês vão cochear entre dois? Não é questão de desviado, nós continuamos crentes, mas só um crente com dois? Eles não estão de um lado, eles estão servindo a Baal e ao mesmo tempo estão querendo servir a Deus, não tem como. Elias pergunta, até quando vocês vão ficar assim? Se vocês é de Deus, é de Deus. Se você serve a Deus, serve a Deus. Se você serve a Baal, serve a Baal. Porque ele vai para um combate. Ele sabe com quem vai lutar. Mas Elias está posicionado, ele sabe com quem ele está. 850 profetas de Baal, ele estava sozinho. Ele estava o quê? Mas sabia que ia vencer. Por que ele ia vencer? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Você conhece o seu se você serve? Então Elias estava posicionado, ele não estava preocupado, ele não estava com medo do diabo. Mas por que não está? Porque ele está posicionado, ele está decidido, ele serve ao Deus vivo. Fala glória a Deus. Então nós precisamos posicionar de verdade, irmão. Você vê Josué, chama o povo à responsabilidade, decide agora quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que decidir, irmão. Não pode ficar meio termo. Não pode ficar neutro. Porque se ficar, a casa ficará vazia. Ficará o quê? Olha o que Jesus disse. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde? Tornarei, ok, ele foi expulso daquela casa, mas de tempo em tempo ele volta. Ele está aí, ó. Ele está aí fora aí, ó. Ele perdeu o corpo que ele tinha. Ele perdeu a sua casa, mas de tempo em tempo ele volta. Para ver como é. Eu queria ler com vocês, para você entender mais. Vai para mim, Mateus 12, 43. Depois nós volta para cá. Mateus 12, 43.
A mesma palavra, mas só que Mateus traz uma palavra aqui que é muito, como é que fala? Explica melhor, vamos dizer assim, porque um não falou, o outro falou. Capítulo 12, 43. Todo mundo achou? Ó, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não? Então diz: voltarei para a minha, de onde saí. Assim, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então o que Lucas não colocou, ele colocou, assim, desocupada. Ou seja, ela não está ocupada por ninguém, ela está vazia. E por ela estar vazia, o que ele faz? Ele vai lá e pega mais 8 demônios para tentar conquistar de novo o seu território que ele perdeu. O valente expulsou ele, mas se você não posicionar, a casa fica desocupada, vazia. Aí o que o diabo faz? Então ele fica ao redor querendo voltar. Ele perdeu o território, mas ele não desiste não. Uma coisa o diabo é insistente. Mesmo sabendo que ele está derrotado, ele insiste em querer dominar a vida da pessoa. E se ele volta e acha a sua casa quantos crentes desocupados teve? Ele não se preocupa mais com palavra, com culto, com palavra de Deus. Ele é um crente, mas como é que ele está? Que maneira que ele vive? Como que a vida dele está? Você lembra daquela mulher, me lembrou agora, creio que é o Espírito Santo, que Jesus entrou na igreja e ela estava lá encurvada? Lembra dela? O que Jesus falou? Não convinha soltar desta prisão essa filha de mas é filha de Abraão. O que é a promessa que Abraão tinha para os seus descendentes? Que eles iam ser abençoados. Mas ela estava presa por um demônio. Um demônio estava sobre ela, aprisionando. Quanto tempo? 18 anos aprisionado. Então, quer dizer, 18 anos atrás, esse demônio veio e encontrou lugar. E ali ficou. Até que o mais valente chegou. Para soltar aquela mulher. Para livrar aquela mulher daquele fardo. Que ela carregava 18. Imagina uma pessoa andando 18 anos sem poder levantar a cabeça. Encurvada. Entrava na igreja, saía, entrava na igreja, saía, e não conseguia se endireitar, até que um dia o mestre estava no culto, até que um dia o mestre estava ali, e Deus olhou e viu aquela mulher, porque Jesus veio para libertar os cativos, Jesus veio para como é que fala? Libertar todos que estão oprimidos pelo diabo. Jesus veio para derrotar as trevas. Jesus quer expulsar os demônios, para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha uma vida mais feliz, para que você tenha uma vida mais abençoada. Ele veio para que você tenha vida, e vida com abundância. Vamos aplaudi-lo. Então, irmão, fala assim: o perigo da casa vazia. Esse é o tema. Fala o perigo da casa vazia. A casa não pode, não deve estar vazia. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Você não pode estar vazio. Quantos crentes vazios, irmão? Quantos crentes tristes? Ah, mas é a luta. Não, luta sempre teve. Não é a luta. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. E não é isto, irmão. Não é isto, porque se nós formos comparar com os crentes, eles morriam cantando e louvando a Deus. Não é isso. Falta alguma coisa nessa casa.
Falta algo nessa casa que não é da terra, ela vem do céu para você vencer, para você ter coragem, ousadia, intrepidez, alegria, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. E o reino de Deus, ele é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Que o Espírito Santo, que esse reino entra na sua casa. Quantas casas de crente que virão Posso falar? Até travou a língua agora. Quantas casas de crente que virou morada de demônios. Porque o demônio achou lugar lá. O demônio achou lugar naquela casa. Aquela casa não tem oração. Aquela casa não tem devocionais. Aquela casa é internet, é televisão, é coisa só podridão. E o diabo chegou, deu uma volta e olhou aquela casa e falou: opa, essa casa está desocupada e vazia. Aí começou a briga, aí começou problema financeiro, aí começou problema na saúde, aí começou problema de tudo quanto é lado, e a pessoa não acorda para a vida. E não vê que é um demônio agindo contra a vida dela. Mas como tirar isso, pastor? Posiciona, e Jesus vai lá, e Jesus vai te expulsar, e o mais valente vai entrar lá, e tirar esse demônio de lá, irmão. Fala glória a Deus. Não podemos aceitar que a nossa casa seja oprimida por demônios. A sua casa tem que ser a sua primeira igreja. A Bíblia diz que a nossa casa, o nosso lar, o quê? A primeira, essa é a segunda. A primeira igreja é lá. Porque Deus quer abençoar a sua casa, meu filho. É a sua família. É o seu lar. Deus quer estar lá na sua casa. Quando o diabo bater na porta, quem vai atender é ele? Aqui já tem dono. Aqui é meu, essa casa me pertence, aqui o demônio não entra, porque a sua casa pertence a Jesus. Mas não deixa a sua casa vazia, não deixa a sua casa desocupada. Casa também pode ser o seu coração. Quantas coisas você pode estar deixando entrar no seu coração? O que a Bíblia diz? Tudo que se deve guardar, guarda o quê? Você lembra de Ananias e Safira? Ananias, por que tu deixou Satanás encher o seu coração? Ele deu lugar, ele abriu a porta. Em vez de guardar a palavra de Deus, ela guardou o quê? A palavra do diabo. Ele fez o que não devia e foi morto. Porque tu acha que como Satanás encheu o coração dele? Com ideias, com pensamentos, com dardos inflamáveis, falando tanta besteira, tanta coisa, e ele foi guardando aquele lixo, e acabou cometendo um pecado que não devia, mentiu para o Espírito Santo. Olha o perigo. E era um lugar de um grande avivamento, era um lugar que o povo estava todo unido, o amor de Deus ali, o Espírito Santo ali, mas aí o Satanás encontrou lugar em alguém. E a Bíblia diz: não dê lugar não dê lugar se a Bíblia nos alerta de alguma coisa, é porque nós podemos, se não vigiar, dar lugar, com pensamento. Acho como é que ele vai querer lugar? Com pensamentos. Não precisa orar não, para que ir na igreja? Eu ouvi um crente falar que a gente vai muito para o monte, a gente ora muito, aqui não dá para ficar não, mas um crente falar isso, tem que ir muito mais mesmo. Buscar Deus nunca será demais. Buscar Deus nunca será demais. Sempre melhor buscar é mais Deus. E quanto mais buscar Deus, mais o diabo vai ficar longe. Mas olha o que o mundo está falando. Olha o seu pensamento. Olha, meu Deus, às vezes o inimigo está atacando o seu pensamento, te tentando. Para quê? Para a sua casa ficar vazia. Para ir tirando de você o que Deus... Porque se você não coloca, a tendência é esvaziar.
A Bíblia diz, não extinguir o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Mas como apagar o Espírito Santo? Tudo que você não alimenta, a tendência é o quê? Apagar. Quantos crentes apagados? Apagado, o que faz? Se eu apagar a luz aqui, o que acontece? O que acontece, gente? Fica escuro. Escuridão o quê? Treva, e treva é quem fica? O diabo! Ele é o príncipe das trevas. Então ele quer roubar a luz de Deus de você. Não permita, mas a palavra é luz. Deixa a palavra entrar dentro de você. Leva a palavra de Deus para sua casa. O que você fala na sua casa, hein? Quais as palavras que Deus está ouvindo você falar lá? Quais as atitudes que você tem? Irmão, nós temos que acordar. O inimigo, ele é real. Você tem que despertar, porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Jesus está falando da estratégia de Satanás, e do posicionamento que a pessoa tem que ter contra isso. Você tem que posicionar de que lado você está. Não há campo neutro. Não pode ficar, não, eu vou ficar do meu lado aqui. Não tem meu lado, não. Ou você fica de um ou de outro. Isso é ideia do diabo. Ah, mas eu vou ficar na minha. Isso é ideia do diabo. Você nunca leu aquele que se isola e surge contra toda sabedoria. O diabo quer te pegar sozinho, fora do rebanho, para você ser derrotado. Lembra que eu preguei semana passada sobre, acho que foi, sobre a ovelha desgarrada? Quem estava aqui na mensagem? Tem um montão de gente aqui na frente. Jesus falou, teve compaixão, porque andava como ovelhas sem pastor, desgarrada e errante. Ou seja, sem direção e fora do grupo. E se for fora do grupo, fica fácil para o lobo comer. Fica fácil do lobo, fora da igreja, fora do sistema do reino. Você tem que entrar para o sistema. Há um sistema que não é da terra, é do céu. Por que esse sistema é do céu? Porque é para lá que nós vamos. E se nós vamos para lá, nós já temos que acostumar com esses sistemas aqui. Quem vai para o céu, diga amém. Então o governo do céu está na terra. E esse é o governo que Jesus falou, mas há um governo também do diabo. Esse já foi vencido, mas ele é oponente, ele é inimigo, ele é adversário, ele quer destruir sua casa, ele quer destruir sua família. Você precisa enxergar isso, e você precisa se posicionar. Eu não posso ver as coisas e ficar calado. Eu tenho que me posicionar. Eu não posso aceitar uma coisa assim de cara. Eu não posso, eu tenho que me posicionar. Fala glória a Deus. Então levanta, irmão. Quem vai se levantar aqui nessa noite? Quem vai buscar Deus com mais? Se eu perguntar quem já leu a Bíblia hoje, vocês vão ser sinceros? Quem já leu a Bíblia hoje? Se a palavra não está aí, quem vai estar aí? Um ou outro, então eu falo, não tem campo neutro. Se você não se enche da palavra de Deus, você vai se encher de fofoca, vai se encher de coisas erradas, vai se encher de coisas que não convêm, e o diabo vai chegar e vai ver a casa desocupada, propício para ele. Você tem que acordar, irmão, a sua mente é um campo de batalha. Fala glória a Deus. Daqui a pouco o ciúme entra, começa a ver coisa que não está acontecendo, não tem mais, como é que fala, calma, qualquer coisa é um estupim para uma briga, não tem mais domínio próprio, os frutos do Espírito não aparecem, a carne está prevalecendo, e o diabo chega e pega a casa vazia, e o que ele vai fazer? Eu vou destruir essa casa. Mas foi Deus que errou? Foi Deus que errou? Foi Deus que errou? Pastor, eu não consigo acabar essa dívida. Vê o que você está fazendo. Vê se a palavra de Deus tem em você. Essa dívida, só tem dívida, só tem dívida, só tem dívida, só tem dívida. O diabo achou lugar aí, irmão. Você dá dízimo?
Você crê na palavra de Deus? Você faz o que Deus está falando? Para Ele proteger você? Para Ele prosperar você? Não, pastor, então está reclamando de quê? Está reclamando de quê? Há um princípio espiritual para tudo. Até para a salvação há um condicionamento. É pouco aquele que crê será salvo. E ser bom, não adianta você querer ser salvo de outro jeito. Há um caminho para ser salvo. É crer e ser, e permanecer ali também. Há uma porta, fala uma porta. E há um caminho. Você tem que entrar pela porta e andar pelo caminho. É viver de acordo com o que Deus ensina. Para de viver uma vida de religiosidade, irmão. E achar que está tudo bem, porque eu sei que não está. Eu sei que o diabo está no seu pé, está te oprimindo. Você tem que enxergar ele. Ah, pastor, mas a luta, eu não estou falando de luta, eu estou falando de você. O seu interior tem que ter paz. Jesus disse, eis que vos dou a minha paz. Não vos la dou como o mundo dá. O mundo é uma paz passageira, mas Deus dá uma paz no meio da guerra, no meio da luta, porque você sabe que está na luta, mas sabe também que o seu Redentor vive, e por fim se levantará e te dará a vitória. Tu sabe que no final a vitória é sua, não é do diabo. O diabo não vai vencer, porque ele já está vencido. Fala, glória a Deus. Alabaçu de fácia. Ele não vai derrotar seu casamento, ele não vai derrotar sua casa. Por quê, pastor? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. Eu sei quem eu entreguei a minha vida. Eu sei quem é Jesus. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Então ele tinha confiança. Ele sabe que o maior está com ele. Ele não estou falando de que não vai ter problema, está vendo? Mas você vai ficar firme. Quando o diabo chegar, ele vai encontrar uma fé inabalável. E o Espírito Santo bem contigo. Por quê? Porque tem fé aí, ó. Amém? Vamos terminar, né, irmão? Vocês estão me entendendo? Vamos voltar lá para Lucas. Nós terminamos agora. Versículo 28 de Lucas 11. Vamos ler junto para nós fechar com chave de ouro? Assim, mas ele disse, antes, bem-aventurado os que ouvem. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus? Mas não é bem-aventurado só os que ouvem, porque você pode ouvir. Mas lembra daquela semente que caiu na beira do caminho? Quem que tirou a palavra? Quem que tirou? O diabo. Ele quer tirar a palavra. Ele quer tirar tudo que você ouviu. Ele quer te manter cativo na palavra dele, nas sugestões dele, nas ideias dele. Ele não quer que você mude, irmão. Ele não quer que você tenha uma nova posição. Mas Jesus falou, bem-aventurado que ouve a palavra de Deus e o quê? Aguarda, porque estavam falando da mãe de Jesus. Bem-aventurado o ventre que te gerou e o peito que te amar. Mas Jesus falou, antes, felizes são os que ouvir a palavra de Deus e guardar ela. Quando o diabo chegar, ele vai encontrar a palavra de Deus. Ele vai encontrar a espada do Espírito Santo. Ele vai encontrar a arma ofensiva. Ele vai encontrar a guerra. Porque Jesus venceu Satanás pela palavra. E a igreja vence pela palavra. Você vence pela palavra. Não aceita a derrota. Porque Cristo prometeu vitória. Ah, pastor, já era. Não, já era não. Enquanto Cristo viver, a esperança vive. E ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então não pode aceitar, irmão, apesar que vem. Quantas coisas vêm sobre mim, vem sobre a pastora. Quantas batalhas vocês já sabem que nós já vivemos. Mas estamos aí. E tu acha que quem dá força?
Será que é nós que somos mais fortes que você? Não, é a palavra que nos sustenta, a palavra que nos coloca de pé, a palavra que faz com que a gente não desista, a palavra que nos empurra para frente. Vai que tu vai vencer, vai que Deus é com você, vai que é só um tempo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sei, irmão. Quantos já entraram na igreja aqui triste, abatido, desanimado e saíram diferente? Levanta a mão. E tu acha que quem fez isso? Foi o pastor? Foi o ministro do louvor? Não, foi a palavra de Deus, porque ela é poderosa para te ajudar e para colocar você de pé novamente. Você vai chegar em casa como valente. Saiu de lá assim, vai chegar. Aleluia, glória a Deus, oh, louvado seja. Aí Satanás, o que houve? O que houve? O mais valente chegou, o mais valente está comigo. Hoje eu tive a palavra dele e ele entrou no meu coração, e você, Satanás, vai sair agora daqui. Vocês creem nisso? Eu estou inspirado para pegar até meia-noite, vocês aguentam? Aí, irmão, isso me empolga, irmão. Quantas vezes, irmão, eu estava na lona, e a palavra de Deus veio e me colocou de pé. Eu falo por experiência, eu vou contar só uma. Uma vez eu estava numa prova muito grande, eu estava desistindo de ficar aqui, em Juiz de Fora, e voltar para o Rio. Eu estava trabalhando até de servente com o Joaquim, então eu falei, ó, eu vou, mas não queria nada, mas é a prova, né, irmão? Aí veio um pensamento, era o diabo, veio um pensamento. Eu vou voltar para o Rio, porque eu lá conheço muita gente, e vai ficar fácil de eu arrumar emprego. Eu não arrumava emprego, aí eu já estava desistindo. Já estava o quê? Então eu estou com aquele pensamento, só pensamento. Não tinha falado com ninguém, só pensei. Aí eu acabei de almoçar e subi para um andar que estava em cima para descansar. Era uma obra. E tinha um pedreiro lá que tinha um rádio cheio de massa. Já viu um rádio de obra, né, irmão? É, né? Aí tá lá, eu tentei para descansar e estou pensando assim, falei, gente, eu vou voltar para o Rio. Eu vou voltar para o Rio e vou arrumar emprego lá, porque eu conheço muita gente lá. Né? Conheço muita gente, não vou ficar desempregado, vou melhorar, vou fazer isso aí, pensando. Aí começa a cantar um hino da Cassiana. Se as portas para você estão fechadas, olha só, eu já sabia que eu comecei a chorar só nela. E você está pensando em desistir, meu irmão, toque nas mãos de Jeová. Só assim você vai conseguir. Eu já estou chorando. Aí começa. Não importa com as lágrimas caindo. Eu chorei mais. Saiba que Jesus também chorou. Essa prova muito em breve vai passar. Continue assim nas mãos do Senhor. Cante, louve a Deus, sua bênção chegou. Nossa Deus, hein? Nem na hora eu já levantei. Glória, aleluia. Deus aí chegou na vigília, né? Deus vem lá, minha esposa, e fala, eu estou abrindo as portas. Falou com ela, quando Deus fala é batata, irmão. Chegou no outro dia 3 empregos de cara, escolhe qual que você quer agora. 3! Aí eu fui para módulo. Eu fiquei lá quase 12 anos e 8 meses. Dei testemunho lá. Mas você vê, quando Deus entra em cena, tudo abre, meu filho. Tudo começa a entrar no eixo. Tudo começa a funcionar. Porque Deus tem o controle de tudo.
É chegado a vós o reino de Deus. Quando o reino chega, o inferno tem que recuar, Satanás tem que ir embora, e a bênção chega para você, para sua família e para o seu lar, porque Ele vive. Amém. E tem batalha, muita batalha, né, irmão? Se eu vou contar, eu vou ficar até meia-noite. Minha casa desabou, tanta coisa, acidentes com a minha esposa, quanta coisa que Deus já provou que Ele é o maior. Fica de pé nesta noite. Você vai posicionar e vai ficar nesse lenga-lenga. Pelo seu irmão, você vai ficar igual criança, irmão. Hein? Vou pedir à pastora para comprar uma caixa de chupeta para te dar, já que você quer ficar criança remungando, reclamando. Para com isso, irmão. Creia no Deus que você disse que serve. Fala, glória a Deus. É o meu esposo. Não, meu esposo não, é a sua fé que está pouca. Aí está sempre transferindo problema para outro. É ou não é? Mas não é não, irmão, é você. Se Deus conseguir mudar você, Ele vai mudar o que está de fora. Se a palavra de Deus entrar em você, Satanás está destruído. Deixa a palavra entrar em você. Fala, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guarda. Guarda a palavra. Quando o diabo chegar, ele vai encontrar uma espada bem afiada. Porque a espada, irmão, é a espada do Espírito. Olha quem que vai manejar ela. Se do nada o Espírito Santo te traz uma palavra, você pode falar que vai cortar qualquer coisa do diabo. Deus vai usar você, mas se você não medita, se você não vem na igreja, não vem no estudo bíblico, você não estuda, você está fora do rebanho, meu filho. Você está desconectado. Você precisa assumir uma posição. Não, tu vai ficar nessa vida aí. Quantos anos você já está assim? Hein? Quanto tempo você já está desse jeito? Será que o erro está na palavra? Não, está na nossa conduta. A gente ouve, mas não guarda nada. Quando a luta vem, fala o que não deve. Reclama, apela, murmura. A murmuração faz a pessoa cegar e não consegue enxergar. Tá? A murmuração ela faz isso. Para que você possa ser uma pessoa que creia em Deus e creia na sua palavra. Põe a mão no seu coração, Pai Santo. Eu peço para todos que vão posicionar, que ouviram a palavra e a palavra caiu em boa terra, Pai. Eles não vão sair daqui da igreja para continuar a mesma coisa. Eles vão posicionar. Eles vão tomar uma atitude. Eles vão fazer algo que nunca fez. E o Senhor vai fazer algo também que o Senhor nunca fez. Porque o Senhor está esperando essa posição. O Senhor está esperando essa decisão para o Senhor agir. E o Senhor precisa que Ele tome essa posição. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca nesta noite. Toca nessa vida. Para que ela saiba que o Senhor está falando. Toca em todos que estão ouvindo. Essa casa não ficar desocupada, vazia. E ser presa fácil para os demônios. Mas que ela possa estar ocupada com a sua presença. Ela possa estar ocupada com a sua palavra. Ó Deus, acorda o teu povo, Senhor. Desperta o seu povo, Pai, para que a glória do seu nome venha estar nessa vida. Porque está escrito, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A vida sempre é melhor com Jesus. A vida sempre é melhor. O vinho final é melhor sempre com Jesus. Creia na palavra de Deus e permaneça fiel a ela, e você vai ver a glória de Deus na sua casa, na sua vida, em o nome de Jesus. Levanta as mãos para o céu. Eu vou profetizar, a mão direita, por favor, vou profetizar para todos aqueles que vão posicionar, para todos aqueles que vão sair daquela porta e vão falar. Eu já falou aqui dentro com Deus que vai posicionar. Deus vai posicionar e Deus vai fazer algo diferente. Por causa dessa decisão que tu tomou, Deus vai fazer algo extraordinário.
e você vai ver que Ele é Deus, e Ele está com você. Ele só estava precisando que você tomasse essa decisão, para que Deus pudesse fazer um milagre na sua vida. Levanta as duas agora e diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém? Podeis assentar, né, irmão? Deu uma inspiração para pregar hoje, mas a hora, né? 9 horas.